Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. O tema central que consideramos para esse capítulo: qual o critério que Deus usou para a eleição? O povo de Deus escolhido, o povo de Deus desde Abraão, que Deus fez aquela aliança, eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor ao longo da história, numa vida de desobediência à palavra de Deus, adorando os deuses pagãos. Então, vivendo uma vida totalmente sem consonância com os preceitos de Deus. E Paulo, na realidade, está questionando aqui a incredulidade desses judeus, que eles viram que Deus fez por eles. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo era uma pessoa que ele era tinha muito prazer pela salvação, ele primava pela salvação das pessoas. Paulo, depois que ele se converte, que ele muda totalmente a sua história, a sua prática de vida, Paulo dá a vida pelas pessoas, para que eles venham a conhecer esse Deus verdadeiro. Porque o meu desejaria ser anátema, ser maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aqueles compatriotas dele, ele daria tudo para que eles viessem até a salvação. Paulo até sugere isso. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, porque o Israel era tido como uma nação que foi aquela que Deus fez um pacto. Mas eles tinham a ideia que a salvação era por ser israelita, descendente de Abraão, ser circuncidado e seguir a lei. Mas Paulo, depois do conhecimento que ele já adquiriu, depois desse encontro com Jesus, Paulo sabe que nada disso tem mais valor. A circuncisão, a lei, nada disso mais. Ser descendente de Abraão, do ponto de vista filial ou hereditário. A fé, o filho de Abraão é aquele que pela fé espiritual, é aqueles que vão crer em Jesus, esse que é o filho de Abraão verdadeiro. Então Deus escolhe Israel para a nação, né? E ele diz, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Então ele vai dizer que pertence-lhe a adoção, a glória, as alianças que Deus fez aliança no Éden, fez alianças com Noé, com Abraão, com Davi, a legislação, a lei que veio, o culto. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos os sempre. Da descendência de Abraão, com Isaac, com Jacó, dentro da tribo de Jacó, Judá, até chegar a Davi, daí saiu o Messias. Então tudo isso, Paulo tinha consciência que havia muitas profecias no Antigo Testamento, mais de 150, que levavam para o Messias e apontavam Jesus como esse Messias. Mas Paulo vai dizer, neste capítulo, que a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus.
E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E aqui eu digo sempre, meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não temos poder nenhum de convencer ninguém para aceitar Jesus. A nossa missão é pregar a palavra de Deus, é só essa. Quem convence é o Espírito Santo. Não há nenhuma frustração no pastor ou em qualquer momento da história a pessoa pregar a palavra e muitos não aceitam. Alguns vão aceitar, outros não. Quem convence é o Espírito Santo. Então ele vai dizer, e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falha. Fica uma sementinha plantada. Em algum momento, aqueles que vão crer em Jesus, em algum momento eles vão retomar. Nem por ser descendente de Abraão, são todos seus filhos. Ele está falando aqui da questão hereditária. Nem todos filhos de Abraão são seus filhos. Por quê? Os filhos verdadeiros de Abraão são Israel espiritual. São aqueles que vão ter a fé que Abraão teve em Jesus, no Messias que viria. Esses são os filhos de Abraão verdadeiros. Em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqueles que, como Abraão, veio a crer, aqueles todos aqueles que vieram a crer também, a mesma fé de Abraão, esses são os filhos de Abraão, é o Israel espiritual. Não somente, não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, mais velhos será sempre do mais novo. Aqui é alguns pontos, meu irmão, que a igreja reformada, ela prima pela eleição. Mas aqui o fato é que, aqui, a palavra de Deus está falando de duas nações. Duas nações. A nação de Israel e a nação de Esaú que veio, Edom. E o mais velho se viria o mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. E ele vai dizer que a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? A injustiça de Deus? De modo nenhum. Pois diz Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia. E compadecerei-me de quem eu prover, ter compaixão. Vamos entender isso aqui. Quem pensa pela linha reformada, vai dizer que Deus escolheu previamente, antes da fundação do mundo, uns para a salvação e outros para a perdição. Mas aqui a pergunta é essa: qual foi o critério que Deus usou para escolher alguns para a salvação e outros para a perdição? Não tem resposta para essa pergunta. Não há resposta. Nenhum pastor da linha calvinista, da linha reformada, vai ter essa resposta. Qual foi o critério que Deus usou para isso? Não tem. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela sempre vai falar que tudo começa com a palavra de Deus. Então, se você ver João 5, 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte pela vida. Então, na realidade, vamos entender que tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é forte. Pela palavra de Deus foi feito o universo. Deus criou tudo que nos dá pelo poder da palavra. Quando ele começa, haja luz.
E tudo foi se criando pelo poder da palavra de Deus. Então, terei misericórdia e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. De quem Deus tem compaixão? Logicamente, Deus vai ter compaixão daqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esses são os eleitos de Deus. Aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Então não há nenhuma dúvida que quando você escuta a palavra de Deus, ela tem força, poder, e o Espírito Santo convence do pecado aqueles que aceitaram. Então eu entendo que ninguém perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Então é muito mais lógico entender que a palavra de Deus, por que é que Deus deixou essa palavra? Inspirou homens e deixou essa palavra. Qual foi o objetivo? Foi para que as pessoas ouvissem essa palavra e o Espírito Santo convencesse do pecado. Então, por mais que a queda do homem trouxe realmente algumas sequelas, mas nós não perdemos a capacidade de atender o chamado de Deus ou não. Muitos vão querer, mas outros não vão. E aqueles que não vão querer, vai ter o juízo de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem ocorre, de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo se levantei para mostrar em ti o meu poder. Quando Deus manda Moisés lá para o Egito, Deus está mostrando o seu poder. Nós sabemos que Faraó já tinha endurecido seu coração. Mas aí como Deus diz assim, ele não quer, deixa lá, ele não quer saber de Deus, ele quer os outros deuses dele. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E quem é que Deus quer ter misericórdia? Dos que vão crer em Cristo Jesus. É muito mais fácil entendermos que Deus tem misericórdia daqueles que realmente aceitaram o sacrifício de Jesus, ou vai ter misericórdia de quem não aceitou o sacrifício de Jesus. É mais lógico entender que a palavra de Deus, ela fez isso. Ele vai falar da soberania de Deus aqui, a partir do versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistirá à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Evidentemente que não, né? Quando ele fala aqui no oleiro, né? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para ele, ou estamos dizendo para a desonra? O oleiro é Deus, nós somos o barro. Então ele é soberano para fazer isso. Porque ele sabe por presciência e por onisciência dos que vão crer em Jesus Cristo, dos que vão perseverar até o fim. E aí, lá na eternidade, ele já escreveu o nome no livro da vida. Então eu acho esse texto de Romano muito rico, porque a linha reformada leva para a eleição e eu levo para a presciência, porque é muito mais claro entender esse texto como presciência de Deus do que a eleição, porque não tem critério para a escolha de Deus escolher uns para a salvação, outros para a perdição. Deus seria injusto se ele fizesse isso, não dando oportunidade nenhuma. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Deus é longânimo, Deus espera.
Porque Deus tem prazer em que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, ele é longânimo por esperar. Lembra de Jesus na cruz? Quando ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Naquele momento ali, Jesus sabia, lá na cruz, que aqueles que estavam fazendo aquele ato contra ele, matando Jesus naquela cruz, eles ainda iam ouvir a palavra de Deus e iam crer em Jesus. Até o ladrão na cruz já ouviu a palavra e creu. Ele teve uma união com Cristo naquele momento, né? Ele recebeu o Espírito de Deus naquele momento e creu. Ele foi regenerado. Então Deus sabe que a longanimidade é uma coisa boa. Por quê? Porque é através da longanimidade de Deus que as pessoas vão ouvir, e um dia vão ter esse encontro com Ele. Mas também a fim de conhecer as riquezas da sua glória, em vaso de misericórdia, para a glória preparada para antemão para os salvos. Aqueles que vão crer em Jesus são esses vasos de misericórdia. E os de ira são os ímpios. No juízo final, prestarão conta a Deus. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, não há mais diferença entre judeu e gentio. Qualquer pessoa naquela época que não era judeu, era gentio. Qualquer pessoa que não é judeu, é gentio. É uma coisa. Qualquer parte do mundo, é um gentio. E aí não há mais distinção. Jesus veio para todos. Todos agora têm acesso livre a Deus Pai através de Jesus. Assim como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu, povo e amado, a que não era amada. E no lugar em que ele se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ele compara aqui aquela questão de Oséias, da infidelidade da sua esposa, com a infidelidade também do povo com relação a Deus, o povo de Israel. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente aqui? São os filhos da fé, como Abraão. Esses são remanescentes, é os que vão se salvar. Embora sejam muitos, como ele diz, como a areia do mar, mas a salvação não será para todos. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tomado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Porque Jesus, ele trouxe essa condição para cada um de nós. É por isso que, quando eu vejo muitas seitas dizer que o Espírito Santo não existe, ou colocam a sua fé em outros deuses, ou botam a condição que somente aquele povo tem direito à salvação, não há mais nem uma outra denominação que pode ser salva. Isto é muito perigoso, porque isso é uma seita. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é muito clara com relação à nossa salvação. Muitas pessoas, muitos pastores, nem sequer têm a fundamentação da salvação. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre a fé,
Os judeus rejeitaram Jesus. Se você for ver lá em 1 João, no Evangelho de João, eles rejeitaram a Jesus. Ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então aqueles que creram em Jesus, esses vão ter a salvação, vão alcançar a vida eterna. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Porque vieram a crer em Jesus. Israel, que buscava a lei e a justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque a lei não dava para atingir. Ninguém é capaz de obedecer toda a lei. Ninguém. Jesus fez isso em nosso lugar. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Das obras da lei ninguém se salvaria, e ninguém se salva. Embora a lei seja boa, seja perfeita, mas não tem como salvar pela lei, porque não tem como você obedecer toda a lei. Tropeçando na pedra de tropeço, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, lá em Jerusalém, e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. A pedra de tropeço aqui é Jesus. Então eles não creram no Messias que veio. E aí aqueles que não crêem em Jesus Cristo pedra de tropeço. Por quê? Porque não terão a salvação na vida eterna. Então ele conclui esse capítulo falando nisso, né? Então, meus irmãos, Paulo ele vai falar, né, da incredulidade dos judeus, da sua rejeição, né, da soberania de Deus. Então eu concluo esse capítulo dizendo que não há critério nenhum, né, de Deus para a eleição. Então, eu vou entender que, se não há critério, Deus é injusto. Seria injusto se ele não escolhesse uns para a salvação da perdição. Então, nós vamos entender que a salvação começa com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela faz com que o Espírito Santo regenere, e a partir daí, justificação, adoção e glorificação. Que Deus nos abençoe.